Fala galera, eu vou tentar fazer uma parada diferente hoje. Eu tô aqui do lado do Clube do Senado. Eu vou dar a volta, tá vendo? Eu não sei se vocês enxergam lá. Deixa eu virar aqui, deixa eu virar aqui, deixa eu virar aqui. Esse é o lado do Clube do Senado. E ali, deixa eu virar de volta, deixa eu virar de volta. Ali é... Olha, é a casa do presidente, eu não sei se dá pra ver aqui. Mas ali é a casa do presidente da república, qualquer que seja ele. Casa não, é onde ele... É, enfim, é a casa sim. É porque tem outra casa que é lá em outro lugar. Enfim, fala galera, tudo bom com vocês? Eu vou fazer o seguinte, hoje eu vou tentar ver se isso aqui funciona. Eu vou gastar um tempão falando um monte de bobagem. E eu quero ver o que vocês acham. O meu pior temor aqui é o barulho da água e o barulho do vento, que pode não ficar muito legal o vídeo por causa disso. Ai, ai. Eu tenho que ficar olhando esse negócio aqui para ver se está funcionando, porque a porcaria da câmera apaga. Vamos lá. Bom, no vídeo passado eu fiz umas questões para vocês em cerca do que os faz felizes, né? Essa era a questão que eu colocava naquele momento. E eu vi um certo padrão de resposta interessante que misturava as duas coisas, como eu até imaginava que ocorreria. Seguinte, muitas vezes as pessoas falaram que gostam de fazer aquilo que elas, sei lá, curtem criar e, né, passar o tempo com os amigos, assistindo não sei o que, fazendo não sei o que lá e tal. Achei interessante. E eu quero retomar esse tema aqui, nesse blá blá blá, que vai funcionar, eu espero, quase como um podcast, né? Que vocês não vão estar me vendo, vocês vão estar vendo só o ambiente. E é isso, vamos lá, vamos falar sobre dois assuntos. O primeiro é retomar aquilo que eu tinha falado sobre ética das excelências, que eu prefiro a ética das virtudes, como eu poderia compor uma percepção dessa moderna a partir de não li nada, eu só me importo em arranjar motivos para minha vida pessoal. E outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é sobre pluralismo de valores. Isso vai mostrar para vocês uma certa perspectiva que eu tenho acerca de como alguns valores são, digamos assim, intersubjetivos, né? Quer dizer, dizer que valores são intersubjetivos é que eles existem em relação entre os sujeitos. Muitos sujeitos têm valores específicos. É sobre isso que a gente vai falar hoje. E eu vou indicar por que mesmo muitas pessoas tendo valores parecidos, ainda assim elas discordam tanto em relação a certas questões práticas da vida real. Beleza. Primeira coisa que eu gostaria de falar, tomando essa questão do valor, não, mentira, tomando essa questão das excelências ou das virtudes, é o seguinte. Vamos lá, a maioria das pessoas, ou pelo menos assim, boa parte das pessoas, não vou cravar que é a maioria porque eu não fiz nenhuma pesquisa nesse sentido, mas boa parte das pessoas encara o sentido da vida como a busca da felicidade, né? E eu acho que isso tem consequências práticas para como você age no mundo e consequências inclusive psicológicas. Quando você está numa situação de infelicidade ou de insatisfação, ou não ter conseguido conquistar certas coisas, percebo que, ou pior, né? Às vezes a pessoa conquista várias coisas e ela fala: nossa, mas eu não ainda estou satisfeito, eu não sei o que é, tem alguma coisa errada faltando e eu não sei, tá e tal. Eu não vou tratar isso de um ponto de vista psiquiátrico ou psicológico, porque eu não tenho nada a ver com esses temas, não conheço absolutamente nada disso e não é isso que me interessa nessa conversa. O que me interessa nessa conversa é outra coisa. O que me interessa nessa conversa é como as nossas perspectivas e os nossos, inclusive, conceitos afetam a nossa maneira de agir no mundo. Vai passar ali uma lancha fazendo um barulho, eu não sei se o barulho vaza pra cá, eu sei lá, vamos ver, depois a gente vai ver o resultado disso aqui. Mas enfim, por exemplo, vamos aproveitar essa lancha passando ali, eu vou colocar vocês para olhar para ela. E aí a pessoa, às vezes ela fala assim: poxa, mas eu tenho uma lancha, eu faço não sei o que, e eu não consigo encontrar felicidade, eu não sei onde está a felicidade, papapá e tal. Bom, eu tenho particularmente uma visão completamente diferente de sentido da vida
E eu vou explicar essa visão para vocês. Vamos lá. Eu movo, mais do que sentido da vida, sentido das ações. As minhas ações, o que me move é a realização. E quando eu digo realização, eu não estou dizendo uma coisa muito abstrata, maluca, não. Eu estou dizendo no sentido da raiz da palavra. Realização enquanto tornar algo real. Compreende? Então, assim, eu faço as coisas porque eu quero tornar certas coisas reais. Certas coisas que não são reais no momento, eu quero torná-las reais. Por exemplo, eu gosto da ideia de aprender um monte de coisa de história. Hoje eu não sei um monte de coisa que eu quero saber. Então o que me move é tornar real esse tipo de percepção ou conhecimento. Certo? Então, quando eu faço as coisas que eu não faço buscando uma espécie de felicidade que eu terei como expectativa quando eu realizar o fato de que eu vou conhecer um pouco mais sobre, sei lá, história egípcia, por exemplo. Não, o próprio ato em si de promover a realização de alguma coisa já me traz uma satisfação. Então eu gosto de perder meu tempo, por exemplo, estudando lendo besteira sobre história antiga. O próprio processo de aprendizado me satisfaz. É como se fosse um passatempo, uma curtição. Eu gosto disso. Eu gosto não só do resultado, né? O final da estrada, ter o conhecimento. Nossa, como eu sei de história egípcia, que gênio da lâmpada mágica eu sou. Não é isso que me traz a felicidade, mas o processo. Quer dizer, a felicidade não é o fim, mas um meio que acompanha as minhas ações que estão visando a realização. Compreende o que eu quero dizer? Eu vou deixar mais claro como isso não representa um fim, como a felicidade não representa um fim, fazendo uma comparação, talvez uma metáfora, em relação a outras necessidades humanas. Por exemplo, é uma necessidade humana se alimentar, comer, beber, necessidades fisiológicas, urinar, cagar, essa coisa toda. E, sei lá, dormir, por exemplo. Mas não é dormir não me deixa, não é o objetivo da minha vida, não é dormir, não é comer muito, não é dormir muito, é uma necessidade. Eu preciso comer e eu preciso dormir, porque senão eu morro, né, basicamente. E a felicidade para mim funciona de uma maneira ao menos parecida. Quer dizer, eu preciso estar minimamente feliz, satisfeito, de bem com a minha própria vida, para poder realizar as coisas. Só que o meu objetivo da vida não é dormir, nem comer, nem ficar feliz. O que me move, na verdade, são coisas que eu quero realizar. E eu quero realizar não necessariamente o final daquilo, né? Tá visando a felicidade, mas sim o percurso se torna feliz, porque eu gosto do projeto da realização, sabe? Do projeto de tentar realizar alguma coisa, do projeto de tentar fazer um movimento físico que eu não conseguia, do projeto de... como é que eu posso dizer? Do projeto de aprender alguma coisa, do projeto de passar em alguma espécie de prova, do projeto, e quando você vai vendo, você melhorando todo dia, isso tem uma perspectiva até que pode ser considerada relacionada, obviamente, com questões biológicas de premiação, né? De quando você consegue alguma coisa, você se premia com cargas, talvez, eu não sei porque eu não sou biólogo, mas com cargas provavelmente de serotonina e de um monte de coisitas mais, da conquista daquilo que você... Até eu já vi memes sobre isso, até vi um vídeo uma vez na internet sobre esse negócio, de que os jogos de videogames mais moderninhos, que ficaram com aquela frescurada de dar troféuzinho pra lá, troféuzinho pra cá, na verdade está tentando te viciar no seu próprio cérebro, que te beneficia quando você faz pequenas conquistas. Seja como for, a questão de ser biológico ou não é o menos importante. O mais importante é a compreensão minha particular, nesse caso, de que eu tenho certos objetivos que me movem, que não a felicidade, e a felicidade acaba sendo um meio de campo, uma necessidade como qualquer outra necessidade física que eu tenho para conseguir fazer as realizações que eu quero fazer. E é muito importante isso. As realizações que eu pretendo fazer, não necessariamente elas trazem no final uma super carga de emoção e de felicidade. Isso não é verdade, cara.
Não é verdade. Quando você consegue, sei lá, passar no mestrado ou terminar o curso, não sei o que, a carga que você tem de felicidade pela conquista do negócio não pode ser minimamente comparável ao tanto de sofrimento que você teve para tentar conseguir fazer aquela realização se tornar fato, né? Você passa meses, talvez anos ali se esforçando, acordando mais cedo, dormindo mais tarde para conseguir fazer uma realização desse tipo, que é só um exemplo, né? Mas então você não pode dizer que a questão é de quantidade de felicidade, ou você poderia no máximo dizer que tipos de felicidade. Uma felicidade, mesmo que seja menor e menos intensa do que o sofrimento que você vai ter para conseguir realizar alguma coisa, você pode dizer que essa felicidade ela é qualitativamente melhor. Mas isso não me importa, sabe? Isso não é o que está na minha perspectiva, não é o que eu foco, produção de felicidade. E isso faz alguma diferença na sua perspectiva de como é que você se relaciona com o mundo. Tá, e aí eu gostaria de falar uma outra coisa que não tem nada a ver com isso, mas, quer dizer, tem um pouco a ver com isso, que se relaciona com os nossos valores. Os nossos valores, meus caros, queridos amigos, eu diria que em geral, eu não saberia dizer porquê, poderia especular que é por razões biológicas, estruturais da matéria do cérebro. O cérebro humano é de uma certa maneira que ele se beneficia com algumas coisas de maneira generalizada. Por exemplo, é natural, é normal, a via da regra é que as pessoas se incomodem com o sofrimento de alguém gratuito. Alguma pessoa, se você encontrar uma pessoa sofrendo muito na rua, sei lá, com a perna muito machucada, é natural, é o normal, a via da regra é que você se incomode com aquilo. Você também provavelmente se incomoda com uma situação em que alguém é assassinado gratuitamente, sem motivo nenhum. Algum maluco, sei lá por quê, assassina alguém que nem conhecia. Você provavelmente vai se sentir incomodado com aquela situação. E me parece que isso não é uma questão específica de uma determinada cultura ou de um determinado tempo, mas uma regra no mínimo geral, se não universal, uma regra geral. Em geral, as pessoas têm valores parecidos. E isso, meus caros, se relaciona com a minha posição de pluralismo de valores, que não significa exatamente que as pessoas têm valores excepcionalmente diferentes uns dos outros. Não é isso que na regra acontece. O que na regra acontece, no meu entender, é que as pessoas têm valores que nos casos reais eles se batem entre si, os seus próprios valores. Você tem duas coisas que você valoriza e eventualmente essas duas coisas que você valoriza entram em conflito, e aí você entra num dilema em qual valor você vai privilegiar ou qual série de valores você vai privilegiar. Não significa que você não valoriza uma coisa e outra você valoriza, mas sim que num caso específico, duas coisas que você valoriza, uma você pesa mais do que a outra. Tá, estou falando em termos abstratos, pode estar um tanto confuso até agora, mas eu vou falar em termos mais claros usando um exemplo comum. Vamos lá, imagine uma seguinte situação. Você, por algum motivo, caiu em algum lugar, numa ilha, sei lá, e você é escravizado por um pessoal local. E esse pessoal local coloca grilhões, que são correntes, né, na sua perna, nos seus braços, e te obrigam a fazer todo tipo de coisa que você não quer fazer, de trabalhos a questões sexuais. Vamos dizer que a pessoa, inclusive, viola você sexualmente. Então você não está morto, você está preso. Você está preso e sofrendo agressões físicas. Mas você não está sendo morto, correto? Mas aí eu te pergunto, você nessa situação, se visse a oportunidade de escapar, que a sua oportunidade de escapar dependeria de você cometer um assassinato, matar a pessoa que está te violentando, uma das pessoas que está te violentando. Eu acho que, via de regra, a maioria das pessoas dirá que não tem problema de cometer esse ato, que seria um assassinato, sim. Só que você poderia dizer em legítima defesa, ou sei lá do que você poderia inventar para falar sobre isso, mas obviamente você estaria matando uma pessoa.
Nessa situação, a maioria das pessoas, repito, normalmente diria que esse fato, essa ação violenta de matar uma pessoa, não seria das mais culpáveis, não seria dos atos mais imorais do planeta Terra. Isso significa que você parou de valorizar a vida humana? Não, é porque num caso concreto específico, em que uma liberdade usurpada por uma pessoa que opera em violência contra você, você pensa que nessa circunstância específica a pessoa poderia, preservando o seu valor de liberdade, de integridade física, violar a vida do agressor. Isso significa, isso é um exemplo, inclusive isso aparece em Rousseau. Rousseau é um dos primeiros filósofos ocidentais a se pôr claramente contra a escravidão, muitíssimo claramente contra a escravidão, e ele fala exatamente isso, que numa situação em que você está escravo de alguém, você está sem absolutamente nenhum aspecto da sua liberdade respeitada, você não está numa situação de direito algum e você pode se rebelar a qualquer momento, inclusive com todo o resultado que isso pode acarretar. Lembrando que Rousseau está escrevendo muito antigamente, acho que é século XVIII, Rousseau, e ele está apontando questões que estavam em voga, porque a escravidão vigia aquela época, e no mundo ocidental vigia com muita força, sobretudo do povo africano, mas também do povo indígena brasileiro, acontecia isso, enfim. Mas a questão é que vários filósofos, como Hugo Grocio, defendia que numa questão de guerra você tem o direito de escravizar, e o Rousseau estava colocando-se contra o Grocio, que inclusive se apoia em Aristóteles para dizer o que diz. Então o Rousseau bate tanto no Grocio quanto no Aristóteles. A questão é, o que diferencia a visão do Grocio do Aristóteles nossa, até deu uma falhada na voz aqui. O que diferencia a voz do Grocio do Aristóteles e do Rousseau é que eles têm valores excepcionalmente diferentes ou qualquer coisa assim. Não me parece que seja o caso. Me parece que todos valorizam de alguma maneira ou de outra a vida e também a liberdade, mas nos casos reais, e isso faz toda a diferença, as pessoas ponderam os valores. Existem vários valores, esses valores estão em relação, e nos casos reais, da vida real, que faz aquele pessoal da filosofia fazer aquelas, como é que é o nome daqueles negócios? Aqueles experimentos mentais do trem, né? Você mataria uma pessoa que está caída no trem para salvar 8, está caída na linha do trem para salvar 8, desviando a linha do trem, tipo assim, você tem 2 linhas do trem, tal, e aí numa tem 8 pessoas, e se você desviar o trem daquele caminho, você mata uma que não tinha nada a ver, só que você está tomando a opção ativa de matar essa uma para salvar as outras 8. O que você faria e tal? E aí as pessoas dão respostas diferentes para isso. Ora, óbvio que qualquer um que der uma resposta ali nessa dicotomia, entre e matar as 8 e tal, nos dois casos a pessoa tem a convicção de que se deve proteger a vida humana. Mas o que está em causa ali não é exatamente isso, mas num caso específico, não a questão abstrata da vida humana, mas sim se num caso específico uma pessoa ela vai escolher por agir ativamente e acabar como resultado da sua ação ativa. A ação ativa é até um pleonasmo, mas a sua ação é você ativamente escolher por matar uma pessoa que não tinha nada a ver com o assunto se você não intervisse. Então as questões que ficam complexas e que fazem a gente tomar decisões diferentes não tem a ver com os valores em abstrato, mas sim como a gente escolhe quando os valores em concreto entram em colisão. Isso, por exemplo, é boa parte de uma doutrina moralista do direito, que é encabeçada por personagens como o Dworkin, o norte-americano falecido, e o Alexis, que até onde eu sei está vivo ainda, que é um alemão. Tem a ver com essa coisa de colisão de princípios. Então os princípios que a gente tem, em regra pelo menos, são mais ou menos os mesmos. O que a gente difere entre si não é
essa soma de princípios abstratos, mas sim como no caso real, em uma circunstância específica, a gente privilegia um valor que a gente tem em relação a outro valor que também a gente tem, entendeu? Então não é que as pessoas têm valores muito diferentes na regra, os mais abstratos, mas sim que nos casos reais específicos, quando os nossos próprios valores entram em colisão, quer dizer, de uma pessoa só, os valores de uma pessoa só entram em colisão, ela toma decisões e essas sim são majoritariamente subjetivas, porque esses valores normalmente não são comensuráveis entre si. O que significa isso? Quer dizer que esses valores não se pesam, né? Não existe um peso objetivo maior do que outro. Por exemplo, é muito claro que uma pessoa falaria que se alguém está escravizando você se sentiria legítimo se aparecesse a oportunidade. Isso é até uma questão de Rousseau, né? Rousseau foi um dos primeiros personagens da história ocidental a se posicionar firmemente, filosoficamente, digamos assim, contra a escravidão, e ele falava muito claramente que quando uma pessoa está numa situação de escravidão, ela tem o direito de reagir contra a pessoa que está a escravizando e, na primeira oportunidade que tiver, ceifar a vida do escravizador. E eu acho que a maioria das pessoas teria essa conclusão de que se alguém me coloca correntes na perna, me coloca correntes no braço, me chicoteia todo dia e diz para eu fazer XYZ toda manhã, tarde e noite, a primeira oportunidade que eu tiver para assassinar essa pessoa e sair dessa situação, a maioria das pessoas vai concordar que essa ação não seria errada. Entretanto, o óbvio está aqui feito, né? Normalmente as pessoas falam, não, mas o direito à vida é mais importante que o direito à liberdade. Sim, só que não em abstrato, percebe? Nos casos concretos, a diferença se mostra evidente. A gente consegue perceber que, mesmo que a gente diga que abstratamente a vida é superior à liberdade, em um caso específico, é muito plausível que a gente diga que, não havendo outra maneira de escapar para uma pessoa em situação de escravidão, ela assassinar o escravizador para conseguir escapar, ou seja, para conseguir sua liberdade, não seria um ato, digamos assim, dos mais condenáveis. E aí nessa situação a gente percebe muito claramente que a grande questão não é dizer se a vida é superior à liberdade ou não, mas saber que em casos específicos as pessoas valorizam de maneira diferente as coisas. Então existe a possibilidade de alguma pessoa dizer assim, que mesmo nessa situação assassinar o escravizador não seria viável, porque a vida é inviolável e tudo mais, e a pessoa poderia dizer que nunca, em nenhuma circunstância do mundo, acabaria com a vida de alguém. Beleza, essa pessoa trata a vida de maneira, em abstrato, inviolável, absolutamente para todos os casos inviolável. Mas essa não é a regra. Essa não é a regra. Em regra, as pessoas têm valores que se relacionam entre si e nos casos específicos elas ponderam que valor que deve prevalecer. Então, e eu sou desse tipo de gente que enxerga o mundo pela via do pluralismo de valores, o que não significa relativismo, como vocês já devem ter percebido, porque eu não estou dizendo que a vida pode ser valorosa para um e para outro não. Essa não é a questão, não é um relativismo em abstrato, mas sim, e aí você pode dizer, um relativismo em concreto. Nos casos concretos, as pessoas realmente, individualmente, valorizam mais uma coisa do que outra, nos casos específicos. E aí, dei essa volta toda, e aí tá difícil até de manter o raciocínio aqui fazendo esse esforço, mas a ideia que eu gostaria de passar são duas. As ideias que eu gostaria de passar são duas. A primeira ideia que eu gostaria de passar é a ideia de que não necessariamente você tem que ficar vinculado à busca da felicidade. Eu diria até que isso normalmente, tô chutando, aqui é um palpite, mas eu diria que a maioria das pessoas que toma isso como princípio vai ficar buscando, vai ficar se sentindo, digamos assim, insatisfeito o tempo todo, porque eventualmente você vai estar numa situação
em que você não tá feliz, cara, que você não tá satisfeito com as coisas que estão à sua volta. E aí se você acha que o sentido da vida é esse, você vai se sentir derrotado, de não estar satisfeito, de não estar completo, de não ter conquistado as coisas que você queria, os prazeres que você queria. Não recomendo, digamos assim, apesar de que eu sei que a boa parte das pessoas pensa dessa maneira. Então essa é a primeira questão, e aí em oposição a isso eu coloco a minha visão de que a realização é muito mais importante do que a felicidade, e ela traz no próprio barco. No próprio barco, se você ficar visando realizar certas coisas que você acha interessante, com o passar do tempo você behavioristamente vai se acostumar com a sua ação realizadora, e você vai se tornar cada vez melhor em realizar certas coisas para as quais você se dispôs a realizar. E você vivendo dessa maneira, me parece, até por questões biológicas, de premiação imediata pelas realizações, que sua cabeça deve jogar endorfina para dentro de você, isso também deve te ajudar a trazer no barco a própria felicidade. Por outro lado, outro motivo desse vídeo foi apresentar para vocês essa ideia de pluralismo de valores, que não significa a mesma coisa que dizer que em qualquer lugar você pode matar qualquer pessoa e tal. É só o entendimento de que em casos específicos as pessoas valorizam, quer dizer, elas colocam seus valores em oposição. Os seus valores, os próprios valores, não os seus com de outras pessoas. E aí os seus próprios valores, em casos reais, podem privilegiar um valor ou outro, e isso é extremamente subjetivo. Acho que ninguém negaria isso. É óbvio que isso acontece. É óbvio que para umas pessoas cometer um certo tipo de ato violento se justifica mais do que para outras, e isso é subjetivo. Então, galera, tô chegando aqui do outro lado da ilha. Eu espero que vocês tenham escutado o que eu disse, senão eu vou ter perdido fôlego à toa. Beleza? Agradeço pela atenção de vocês, vocês são sensacionais, e até a próxima.